Olá a todos, acadêmicos do curso de Gestão Pública, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, modalidade à distância Polos de São Gabriel do Oeste e Campo Grande. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias da Administração 1, em especial nesta aula de hoje, referente à unidade de número 5 do nosso livro-texto, já em reta final dessa primeira disciplina de Teorias da Administração. Como objetivos da aula de hoje, trataremos um pouquinho sobre a forma como se organizam as empresas, ou as organizações, como queiramos dizer, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. Nesse caminhar, podemos entender um pouquinho sobre o conceito de organização, as funções administrativas e organizacionais, os níveis hierárquicos das organizações e toda a questão de influências que essa organização faz ao meio e que o meio faz a essa organização. Agora, de maneira mais específica, a gente vai buscar entrar nessas organizações para ver como é que se dão as relações dentro dessas instituições, como é que são definidos os departamentos e as diferentes tipologias de departamentalização, e muito sobre a questão de delegação de poder e de se assumir responsabilidade, né? Por mais que nós saibamos que as organizações representam um coletivo em prol de um objetivo, de uma meta, que é estabelecida a partir da visão, da missão da organização, nós sabemos que alguns elementos nessas instituições exercem um papel de poder, e que delegam ações que precisam ser assimiladas dentro de um preceito de responsabilidade. Essas condições inevitavelmente levarão com que nós compreendamos conceitos como delegar, conceitos como autoridade, conceitos como responsabilidade, cadeias de comando, linhas de comando, o que vão permitir com que a gente tenha uma compreensão um pouquinho mais complexa de como é que devem se organizar as instituições da melhor forma, já que existem diferentes formas de organização, sempre buscando a, a, o ponto final do processo, que a gente chama de output, como melhor oferecer um serviço ao meu cliente ou como melhor oferecer um dado produto a ele. Recorrer quem é seu imediato, ou quem está no cargo mais elevado, ou quem é só seu colega de desempenho de atividades. E da mesma forma, um outro fator que limita bastante essa energia nas organizações diz respeito às próprias características pessoais dos colaboradores. Nem sempre os colaboradores estão ávidos ou aptos a trabalharem de forma conjunta. E essa é uma questão que o próprio Departamento de Recursos Humanos precisa colocar muita atenção no momento das contratações. Está essa pessoa apta, ávida a trabalhar de forma conjunta? E por fim, um outro termo bastante utilizado e que muitas vezes é, é trabalhado de uma forma positiva ou negativa, mas que faz toda a diferença nas organizações, é o papel da burocracia. Nós sabemos que a burocracia diz respeito à normatização, às regras, às limitações que são previamente impostas para a organização, muitas vezes representada inclusive nas formas documentais, em forma de documento. E essa burocracia, como um exemplo, ela vai definir ah, o que cabe a cada cargo, quais são as suas atividades cotidianas, o quanto que aquela pessoa vai ter de salário mensal,
horário de trabalho, ou seja, algo que nós encontramos muito, inclusive, apresentado em posições que são oferecidas em editais para concurso público. Eu quero me inscrever para técnico administrativo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu já vou saber previamente todas as funções que serão cabíveis a mim, o que eu terei que desempenhar e de que forma. Então, a burocracia ela é bastante positiva no sentido de organizar as instituições, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. Mas existe um lado negativo dessa burocracia, e que não é culpa da burocracia, muitas vezes pela própria forma de atuação das pessoas, é que tudo que é altamente regulamentado muitas vezes se torna moroso ou se torna demorado, não é rapidamente executado. E esse é um dos grandes entraves que nós temos nas instituições brasileiras, em especial nas instituições, nas organizações públicas. Por mais que exista a boa vontade, o autorregramento faz com que as coisas nem sempre sejam resolvidas de maneira simplista. Tecidas as considerações iniciais sobre as organizações, é importante que nós saibamos que as organizações, basicamente, elas se dividem em três tipos, que a gente chama de organizações lineares, de organizações funcionais e de organizações linha assessoria ou staff. Então, eu faço um convite para que nós possamos lembrar no organograma da página anterior, que é uma representação dos cargos e níveis e formas de comunicação, autoridade dentro da organização. As organizações lineares, elas têm, de certa forma, um organograma muito simplista, ela é muito característica das instituições mais antigas existentes, como a igreja e o exército. Ela tem aquele caráter bastante piramidal, onde a alta hierarquia às vezes é até representada só por uma pessoa. A linha de comunicação é muito clara, do quadradinho do organograma lá em cima até a base. É uma comunicação bastante clara, em que demonstra a autoridade de comunicação, a necessidade de ordem e de obediência. Existe a centralização do poder, é o topo da pirâmide que centraliza todo o poder, decisão, as regras e as punições. E essas organizações lineares que têm essa estrutura em cujo organograma é tão simples, ela é bastante comum nas pequenas organizações, onde o superior decide tudo, e é uma característica nas pequenas empresas de caráter familiar, em que muitas vezes os colaboradores se sentem atados, por mais que tenham boas ideias e uma boa visão, se sentem presos e limitados a tudo aquilo que o superior decide. Como organizações funcionais, e o próprio nome deixa claro, o principal objetivo dela é aplicar princípios de especialização funcional. Então vejam bem, voltando ao organograma, o que se tem é um organograma um pouquinho mais complexo. Por mais que o quadrado superior no topo do organograma representa a autoridade máxima, o nível máximo, né, em que estudamos que é denominado de nível estratégico, a responsabilidade e o poder é também dado a outros quadrados no meio de todo o organograma, no sentido de auxiliar essa gestão. Assim fica claro que existe uma descentralização do poder por especialidade. Cada especialidade vai definir os critérios e as normas para os desenvolvimentos das atividades de seus subordinados. Então, se eu tenho, por exemplo, no topo da pirâmide, o diretor-geral da organização, pode ser que mais abaixo eu vou ter um diretor de marketing. E abaixo do diretor de marketing vai ter o pessoal que vai se responsabilizar por publicidade, propaganda, precificação.
E não vai ser o diretor geral que vai se envolver necessariamente com esse pessoal da base do organograma que vai cuidar com preço, produto, forma de promoção, mas haverá entre eles um diretor de marketing para cuidar disso. Ou seja, existe uma descentralização. A comunicação, ela é bastante direta ainda, mas no meio do nosso organograma vão existir nós com pessoas com autoridade, responsabilidade, com especialidades que vão conseguir auxiliar essa alta direção a cuidar de elementos ou quadrados da parte mais inferior do nosso organograma. E por fim, nós temos aquelas instituições que propõem a junção das duas tipologias, as tipologias lineares, que são essas mais autoritárias e mais enxutas, e essas funcionais, que permitem que em toda a representação do organograma se localize funções importantes, de especialidades e que vão auxiliar no gerenciamento. Essa terceira modalidade, chamada organização linha, assessoria ou staff, que trata da junção das duas, ela representa um modelo que basicamente é caracterizado pela contratação de assessores. Então, imaginemos um organograma em que existe uma posição na alta hierarquia, e no meio desse organograma existem algumas posições também de gestão e de importância e de especialidade, e que precisarão de auxílio de pessoas contratadas para prestar assessoria. Esses assessores vão chegar nessa instituição, vão chegar nesse organograma e vão prestar auxílio pessoal, ou seja, um dado tipo de gestor, ou vão prestar auxílio de assessoria em toda uma linha de comando. Exemplificando, eu posso ter um assessor que é contratado para auxiliar o meu gerente de marketing, que é uma função importante no meio do meu organograma, e aí ele está executando um auxílio pessoal ao gestor de marketing. Ou eu posso ter um assessor que vai cuidar de toda a linha de comando do marketing, ou seja, ele vai auxiliar tanto o gestor do marketing como os subordinados do gestor de marketing, aqueles que vão trabalhar com publicidade, propaganda, com precificação, com tipo de produto, etc. Então é muito importante que nós saibamos que as organizações elas assumem essas três tipologias, e para instituições maiores, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor, acaba que se utiliza a organização funcional ou essa organização híbrida que trabalha com linhas de assessoria, e a partir da compreensão dos tipos, que tipo eu me enquadro ou que tipo a minha organização se enquadra, é que a gente começa a definir como é que isso vai se departamentalizar, ou seja, como é que eu vou organizar as caixas do meu organograma. Dentre os tipos de departamentalização, é importante a gente ressaltar que departamentalização representa o agrupamento das atividades nas organizações por afinidades, sempre buscando um objetivo. A gente tem neste slide apresentado um primeiro modelo de departamentalização, que é denominado departamentalização funcional, ou seja, as caixas do nosso organograma são definidas e divididas por funções gerenciais. Fica claro no nosso exemplo que abaixo do chefe executivo, nós temos uma divisão que aconteceu por funções gerenciais, onde se apresenta um gestor de marketing,
onde se apresenta um gestor de administração e onde se apresenta um gestor da área técnica. E é atrelado a esses gestores, a partir de suas funções gerenciais, que seus subordinados vão trabalhar com ações específicas, como publicidade, promoção, preço e praça e marketing, como gestão de pessoas e de materiais em administração, ou como produção de cadeiras ou mesas na área técnica. Então, o agrupamento vai se dar por funções gerenciais, e dentro de cada departamento desse, dentro do departamento de marketing, de administração, departamento da área técnica, estarão inseridos todos aqueles elementos, ou seja, indivíduos, que se relacionam a essa dada função gerencial, e que isso vai acabar recaindo no processo de produção de um dado produto ou de um serviço que esteja em execução. Sobre essa tipologia de departamentalização, existe um ponto negativo, é que a responsabilidade pelo desempenho total da organização vai sempre recair ao topo do organograma. Por que se diz isso? Vejam bem neste organograma que entre marketing e administração não existe nenhuma flechinha que liga o departamento de marketing ao departamento administrativo e nenhuma flechinha que liga o departamento administrativo à área técnica. O que nós temos é que todos eles estão ligados ao seu superior. Ou seja, trata-se de uma departamentalização que trabalha especificamente com especialidades. O pessoal de marketing só lida com marketing, o pessoal da administração só lida com administração. E o ponto negativo disso é que esses diferentes departamentos acabam não tendo uma relação, ou seja, acabam não compartilhando seus aspectos positivos e negativos, suas conquistas e não conquistas, e cada departamento, de certa forma, acaba que fica bastante isolado, sem entender a realidade do resto da organização. E, obviamente, o controle vai culminar sobre a caixa do nível máximo do nosso organograma. Por essa razão, os problemas nem sempre são localizados rapidamente dentro dessas instituições. Uma outra proposta de departamentalização é aquela em que se denomina departamentalização por produtos ou serviços. Diferente de especialidades gerenciais, como no anterior, esse tipo de departamentalização ele é organizado, ou seja, as caixas do organograma são organizadas a partir da união de elementos que se relacionam a uma determinada linha de produção de produto. Vejam bem que nesta imagem fica bastante evidente que as caixas do organograma não estão definidas por linhas de gestão, mas por produtos, por linha de produção. Então, na linha de produção do açougue, vai se trabalhar com frango, peixe, carne. Do laticínio, tudo que é derivado do leite. Do hortifruti, frutas, legumes e verduras. Então, não se trata com linhas de gestão, neste caso, com especificidades de gestão, mas com linhas de produção. Na gestão pública, por exemplo, é, a gente pode transpor para vocês uma dada secretaria de saúde e que no organograma dela vai ter uma caixinha que diz concessão de medicamentação por via judicial. Então, esta caixinha do organograma vai conceder a medicação para aquelas pessoas que entraram na justiça para conseguir um dado ou alguns tipos de remédio. E pode haver uma outra caixinha, concessão de remédios por via normal, que vai conceder medicação às pessoas pelo simples direito delas, remédios que o governo distribui gratuitamente. Neste caso, os problemas são localizados de forma bastante rápida.
Vejam bem, se eu tenho uma caixa que atende clientes que pegam seus remédios por via judicial e clientes que pegam seus remédios por via não judicial, qualquer problema relacionado à entrega de remédios eu consigo facilmente localizar em qual dessas linhas de produção é que houve o acometimento ou acontecimento desse problema. Como fator negativo, a gente tem para este tipo de departamentalização que muitas vezes vai se exigir mais funcionários no desempenho das atividades e às vezes até duplicidade de equipamento. Olhando para esta imagem aqui presente na tela de vocês, pode ser que uma mesma máquina utilizada para trabalhar com frutas, ela possa também ser utilizada para trabalhar com carnes. O que acontece é que, como essa departamentalização se deu por linhas de produção distintas, obrigatoriamente eu vou ter que ter essa máquina na linha de produção das frutas e vou ter que ter essa máquina na linha de produção da carne, consequentemente, funcionários para lidarem com essas máquinas. Então, pode haver um maior número de funcionários e uma dupla de material. Ainda a departamentalização territorial, onde o agrupamento dos elementos ele acontece de acordo com a área em que se prestam os serviços ou que se vendem os produtos. Então, nós temos aqui bastante claro uma determinada instituição que divide o seu organograma por regiões. Então, a equipe que cuida da região sul, norte e nordeste. Isso pode haver no âmbito da educação, no âmbito da saúde, pensando numa perspectiva mais pública. Ela busca atender especificidades de cada região, por exemplo, mas vai exigir também da alta hierarquia ou do quadrado máximo do nosso organograma uma grande capacidade de controle e uma grande capacidade em lidar com diferenças, já que uma equipe que cuida de uma dada região do Brasil pode lidar com produtos e serviços e um perfil de cliente e cultura completamente distinta de uma outra. Ela é bastante comum e indicada na área em que se produz produtos, ou seja, artefatos que são vendáveis, passíveis de venda de organizações privadas, e ela pode gerar competição entre os colaboradores. São colaboradores da mesma organização, mas que por lidarem com, 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 com com todo um aparato que direciona seus produtos e serviços a uma dada região, pode ser que se tenha, se crie uma competição interna que nem sempre é positiva e muitas vezes até omissão de ferramentas e estratégias no âmbito da atuação cotidiana. Nós temos a departamentalização por clientes, é muito parecida com a anterior, mas diferentemente dessas caixas do organograma serem criadas e definidas baseadas em regiões, elas são definidas pelo tipo de clientes, ou seja, existe um foco em nichos realizadas tanto em instituições privadas que vendem produtos, mas também nas realidades públicas. E a gente traz como um exemplo aqui um hospital, e nesse organograma do hospital pode ter caixas que vão representar a forma em que são divididos os atendimentos. Eu lido com atendimento infantil, eu lido com atendimento adulto, mas no atendimento adulto eu tenho clientes masculinos e femininos. Então, na caixa do cliente adulto vão ter médicos subordinados que lidam com a saúde da mulher e com a saúde do homem.
Outra caixa que cuida da parte de idosos, geriatrias, e subordinada a essa caixa de idosos, geriatrias, eu posso ter profissionais da medicina que vão ser geriatras masculinos e geriatras femininos. E como a anterior, ela pode gerar competição interna entre os nichos. Não é? Já que elas lidam com grupos de clientes diferentes, pode-se haver uma movimentação entre os colaboradores no intuito de quererem se projetar mais com relação às outras categorias. Por isso, a possibilidade de competição. E nós temos a departamentalização matricial como última delas, e ela trabalha em forma de matriz. E o que a gente percebe olhando nesta imagem deste organograma que representa uma departamentalização matricial, a gente percebe a união de todas as especialidades, a cooperação entre todas as especialidades. Ela entende que para se produzir um determinado produto, inevitavelmente esse determinado produto vai ter que perpassar por todos os outros setores da organização. Ou seja, diferentes profissionais vão colocar a mão nesse produto, diferentes maquinários vão colocar a mão nesse produto. Ou seja, ela representa um organograma em que existe um agrupamento híbrido que vai envolver então essas diversas especialidades. E ela é bastante reconhecida porque se envolvemos muitas especialidades, o objetivo pode ser atingido mais rápido. Existe a união de mais de um tipo de departamentalização, ou seja, é como se todas as departamentalizações anteriores que foram apresentadas se unissem de alguma forma. Existe uma livre comunicação de unidade de comando, tanto na verticalização quanto na horizontalização. Já que envolve todos, qualquer influência externa do macroambiente permite com que essa instituição se organize rapidamente, ou seja, que ela possa se modificar, se adequar rapidamente. Mas existe um ponto negativo. Como muitos se envolvem na produção de um produto ou na execução de um serviço, pode haver confusão a quem se reportar em caso de um dado problema ou gargalo. A quem me reporto? Eu reporto a um colega que está hierarquicamente na mesma altura, eu me reporto a quem está superior a mim na minha hierarquia, me reporto ao diretor máximo. Então, essa confusão pode acontecer, pode haver duplicidade de supervisão. Quem é meu chefe, efetivamente? Quem é meu líder? E isso pode enfraquecer essa cadeia institucional. Mas ela impõe um novo paradigma de comportamento no seio das organizações. Né? Penso eu, pelas leituras e pelos estudos, que hoje se discute muito essa questão da integralização, de eu ser muito bom em uma ação, mas eu entender a ação do outro, da coparticipação, e isso vai ao encontro da proposta da departamentalização matricial. E já que o assunto é hierarquia, organização de tarefas, quando a gente pensa em criar um desenho da organização para facilitar a nossa visualização, definir um organograma, saber quem são as posições de gestão, quem são os subordinados e as suas funções, inevitavelmente a gente vai lidar com a expressão delegar poder. E quem que delega o poder? A priori, o poder vem da alta administração. Mas se nesse desenho organizacional existem outras funções gerenciais, vai ser dado a essas funções gerenciais a autoridade também para que elas possam delegar poder. Delegar poder significa atribuir incumbência, atribuir uma tarefa a um dado elemento que esteja subordinado a você na organização. Você vai incumbi-lo de realizar uma atividade. E ao passo em que eu passo para essa pessoa
a função de realizar uma atividade, essa pessoa ela vai ter a autoridade para responder, para cuidar dessa ação, eh, e ela vai ter também responsabilidade em desenvolver a ação e responsabilidade pelos resultados dessa ação. Então, tratar de delegação de poder inevitavelmente vai exigir com que nós tratemos de autoridade, que é o direito de fazer algo ou mandar alguém fazer algo pensando num objetivo, e também em responsabilidade, obrigação relacionada à delegação. Se a autoridade solicitou, espera-se que o outro faça com comprometimento. Então, algumas posições dentro desse desenho organizacional, começando com a alta hierarquia e depois essas caixas intermediárias do nosso organograma, que também vão ter papéis importantes e de gestão, esses elementos eles vão ter a função de delegar poderes, eles vão incumbir seus subordinados a desenvolverem algumas ações. E quando se delega algo a alguém, o delegar significa que você tem autoridade para delegar, mas você também dá autoridade para o outro agir e espera-se que essa pessoa haja com responsabilidade. No nosso contexto organizacional, e sejam as organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, é muito comum que nos deparemos com a dificuldade de delegar. Nem todas as pessoas conseguem delegar, passar para o outro uma dada autoridade e responsabilidade. Primeiro, porque muitas pessoas que têm uma posição de poder ou de gestão nas organizações, elas se sentem insubstituíveis. E eu acho que cada um de vocês consegue lembrar ou devem ter tido contato com algum superior que muitas vezes preferia ele fazer por não confiar na capacidade do seu subordinado ou do seu colega. Então, esse sentimento de insubstituição. A delegação, às vezes, também é dificultada porque nem sempre os colaboradores aceitam receber uma atividade de um superior seu. Ou porque são avessos à responsabilidade, ou porque tem problemas com autoconfiança, ou porque tem problemas com a subserviência, problema de estar subordinado a alguém. E isso já foi dito lá no nosso primeiro slide, né, que é uma função do Departamento de Recursos Humanos verificar. Esse funcionário, esse colaborador que eu estou contratando, ele está aberto à responsabilidade, ele é autoconfiante, ele consegue ser subserviente a alguém? Porque por mais que todos precisem trabalhar juntos, essa organização ela é imprescindível e ela vai exigir que algumas pessoas tenham mais poder do que outras, mais autoridade do que outras. Às vezes essa aceitação, quando alguém nos delega uma função, ela se dá facilmente por um interesse meu de recompensa. Eu vou fazer o que meu superior me pede porque eu vou ser recompensado, ou por medo, ou porque eu sei que ele é meu superior e eu preciso obedecê-lo, ou pela referência que ele tem dentro da organização. Ele é um líder e o líder tem essa função de mandar. E pela própria técnica e habilidade, pelo trabalho que esse superior desenvolve, pelo respeito que se tem a ele. Então, a responsabilidade e a autoridade fazem muito parte dessa delegação de ações no âmbito da organização. E se a mim foi confiada uma ação, me foi delegado algo, eu preciso prestar conta dos resultados. Por isso, a necessidade do comprometimento na execução da ação. Então, a prestação de contas ela vem relacionada a essa responsabilidade. Eu vou prestar contas daquilo que eu fiz.
e eu preciso fazer de forma eficiente, eficaz, para que o objetivo da organização seja atingido. Esse conceito de prestação de contas ele é bastante simples e ele faz parte do nosso cotidiano, mas aqui a gente traz um plus, a gente traz uma contribuição que é essa prestação de contas que a gente sabe o que é, perdoe-me, ela assume dois nomes. Ela é chamada de prestação de contas no âmbito das organizações privadas, mas ela recebe o nome de accountability no âmbito das organizações públicas. Nas organizações públicas existe também a prestação de contas, mas é uma prestação de conta um pouco mais complexa, em especial de que os gestores públicos, eles prestam conta não só das ações que eles executam e de uma autoridade que foi delegada a eles, mas eles prestam conta de uma ação que muitas vezes, ou na maioria das vezes, foi executada com uma verba pública, que foi fruto de uma política pública. E aí tem toda aquela questão que foi dita lá no nosso primeiro encontro, da necessidade da transparência, na questão da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, do LIMP, que a gente, numa espécie de acróstico, trabalhou com as iniciais de alguns preceitos que faziam parte da organização pública. Assim, de forma resumida, a gente pôde discutir um pouquinho a importância da sinergia nas organizações e a necessidade de definição de autoridade e responsabilidade. Mencionamos nessa aula tipologias de organização, a necessidade de departamentalização e como é que se desenham esses departamentos, os tipos de departamentalização, e tratamos sobre essa cadeia de comando, unidade de comando, essa comunicação que percorre entre as caixas do nosso organograma. Falamos um pouco de poder, responsabilidade, autoridade, prestação de contas e accountability. A aula de hoje ela se baseou no nosso livro-texto, Teorias da Administração, especificamente unidade 5, e todos os websites apontados sob as imagens utilizadas, eles vão trazer informações também inerentes às temáticas apresentadas. Eu agradeço a atenção de todos e espero vê-los em breve no nosso último encontro. Até logo!